Estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio no capítulo 6 do livro de Efésios, no verso 5, e nós estávamos falando sobre os servos, sobre os que trabalham, sobre aqueles que dos empregados, servos, e aqui eu disse que é doulos da palavra de Deus, a palavra correta aqui é doulos, é escravo. Então Paulo está escrevendo a escravos crentes, a escravos que tinham recebido a Jesus, e Paulo chamava a uma nova atitude, a um novo tipo de comportamento, que fosse de uma forma que glorificasse a Deus e que eles tivessem uma nova visão. Então algo que fica claro para mim é que, pelo estudo, é que é como a Cristo, colocar os olhos no que tu está fazendo e fazer para Cristo. Tudo o que tu fizer, faz para a glória de Cristo. Paulo escreveu e ele dizia, tudo o que tu fizer, as coisas mais simples, elementares da vida, se tu comer e beber, faz para a glória de Deus. Então, comer e beber é coisa, quem sabe, sejam as coisas mais comuns da nossa vida, como respirar. E Paulo diz, faça tudo para a glória de Deus. Então, no meu entendimento, o que Paulo está chamando ao que é servo, ao que trabalha, ao que tem um senhor, ao que tem um patrão, é que ele tenha um padrão bíblico, e o padrão bíblico é fazer tudo para a glória de Deus. E é interessante todas as coisas que Paulo colocou, e eu puxei algumas coisas, não vou passar não quero passar em branco essa parte de empregado, porque na maioria de nós trabalhamos para alguém. É raro alguém que chega assim, eu sou o patrão, eu sou o dono. Quase todos nós somos empregados, trabalhamos em alguma repartição, em algum lugar, prestamos serviço para alguma pessoa. E aí eu puxei algumas palavras-chave que Paulo falou nesses vários estudos. Então não eu vou pegar só aqui parte de Efésios, vou pegar o que ele escreveu aos Colossenses, o que ele escreveu a Timóteo, o que ele escreveu a Tito, e também alguma coisinha que Pedro escreveu, mas eu queria só que tu entendesse algumas palavras-chave que a Bíblia nos ensina, do que é doutrinário para o empregado, e eu acho que todos nós devíamos ler isso e compreender e nos encher disso cada vez que nós formos trabalhar. Quem sabe colocar isso aos nossos olhos, escrever no nosso local de trabalho, ter isso escrito no nosso coração e também diante dos nossos olhos, para que nós possamos ver. Eu acho que é importante. Aos Efésios, nesse capítulo 6, no verso 5, tem uma palavra que Paulo fala, sinceridade, ser sincero. E essa palavra sincero, alguns dizem que ela vem de pessoas que faziam vasos. E aí aquelas pessoas que faziam vasos, alguns vasos rachavam, e aí se colocava a cera por fora, e a cera ela disfarçava uma rachadura, algum defeito. Então aquela cera se passava no vaso e o vaso parecia um vaso perfeito. Só que quando era exposto ao sol, muitas vezes aquela cera ela derretia, e aí se aparecia. Quando se colocava diante da luz, a cera, o vaso mostrava o seu defeito e a sua falha. Espero que tu esteja compreendendo. E aí algumas pessoas que faziam também vaso, vendo esse problema, eles começaram a fazer os seus vasos e eles colocavam sem cera. Não tem cera, esse vaso é genuíno, é genuíno, não tem defeito, ele é assim, ninguém está tapando nada, ele está sem cera. E aí vem a nossa palavra, dizem que essa nossa palavra sincero, vem do sincero.
sem cera, sem nada, é real, pode confiar, não tem engano. Não tem engano, é sem cera. Não tem cera nenhuma, então vem a nossa palavra sincero. Não tem cera nenhuma. Espero que tu entenda. Alguns dizem que essa palavra vem dessa construção, dessa fabricação de vasos, que aí se colocava, esse vaso aqui é genuíno, ele não tem, ele é o que é, não tem engano. E eu quero que tu compreenda isso, é tu não ser um enganador no teu trabalho, é tu ser sincero, sincera, sem máscara, tu ser o que tu é, mas ser o que tu é não é ser ruim, é ser correto, é te colocar conforme a palavra de Deus. Eu via alguns estudos, porque hoje a gente tem muito o costume de se guiar pelo coração, não te deixa. Se tu sentir, tu faz. Se tu sentir, e até no meio cristão diz, não, eu senti de fazer isso aqui, eu senti. E isso é complicado, porque sentir no coração, eu vi meu coração, e quando eu sinto, eu faço. Tem coisas que não é sentir, tem coisas que tem que fazer, e é ordem. Então, se diz que pessoas fracas, elas ouvem o seu coração, e pessoas fortes falam ao seu coração. Então tem coisas que é bíblico, e eu não posso sentir, quando eu sentir eu vou fazer. Não, eu tenho que adaptar o meu coração à palavra de Deus. Então o salmista diz no Salmo 119, ordena meus passos conforme a tua palavra. Então os meus passos é o meu andar, é a minha maneira de proceder, não o andar, muitas vezes a gente pensa andando, não, é a minha conduta, ordena a minha conduta conforme a tua palavra. Então eu tenho que ordenar o meu coração, eu tenho que subordinar o meu coração à palavra de Deus, não é o que o meu coração quer, não é se cada um, eu digo, se cada um fizer o que sentir no coração, vai faltar cadeia, porque tem cada um aí que, não, eu fiz porque senti, e aí se apoia, não, se tu sentir no coração, faz, não, tá errado. Os meus filhos brincam sempre e falam, né, de brincadeira, se te faz feliz, nada é errado se te faz feliz, assinado Satanás. Brincam com um com o outro. Então essa é a ideia, se te faz feliz, faz. Tu não está prejudicando, não faz. Não é assim. A gente tem que ter ordem, e a nossa sociedade vai virar um caos. Se cada um for fazer o que quiser, o que pensar, vira uma bagunça. Não, a gente tem que fazer o que é correto, e aí nós temos que falar o nosso coração o que é correto. Então, vamos dar um exemplo. Tu tem um problema com alguém, e alguém te ofendeu. Aí tu diz, não, quando eu sentir no meu coração de perdoar, eu vou perdoar. Não, aí tá errado, erradíssimo, tu tem que perdoar. Porque aí a Bíblia é bíblico, aí tu tem que falar o teu coração, não, eu tenho que perdoar, porque é o que Deus mandou. Não, mas eu estou esperando quando eu sentir. Eu vou te dizer, infelizmente, para mim, tu tá fora. Isso não é bíblico. No meu entendimento bíblico é tu ordenar o teu coração, eu tenho que fazer. E a gente tem que subordinar o nosso coração a princípios bíblicos, e a gente vai se encher da palavra no nosso coração para que o nosso coração mude. Mude a maneira de agir. Não, eu senti, então não é eu senti, eu ajo e me conduzo e tenho procedimento conforme que a palavra de Deus diz, e o meu coração pode gritar, espernear, ele vai ter que se subordinar à palavra de Deus. Então ser sincero, e aí não estou querendo ser sincero, tu vai ser um mau funcionário, não, eu sou assim. Tem pessoas que são assim e dizem, são essas coisas que eu acho engraçado. Eu acho muito engraçado certos procedimentos cristãos, eu sou assim. Poxa, mas tu é assim, então muda. Então te coloca debaixo da palavra. Deixa que a palavra de Deus seja aplicada na tua vida, porque está errado. Eu sou assim. Poxa, mas se alguém está em Cristo é nova criatura, então tu não nasceu de novo nunca. Tu está deixando que o velho homem, ele te conduza.
E não pode ser. O que nós estamos falando aqui em Efésios é ser revestido do novo homem, é ter um novo modelo de conduta em Cristo, é se revestir desse novo homem e se despojar do velho. Agora tem gente que não quer, tem coisas, não, isso aqui eu não quero mudar, eu sou assim. Não, tem que se despojar do velho e se revestir do novo. Então é ser diferente. É ser diferente, é falar diferente, é atuar diferente. Agora, tu vai conseguir? Não, porque nós vamos ter a velha natureza, a natureza caída está em nós. Nós vamos ter uma luta até o final, até que nós chegamos na glória, que aí deu, aí nós vamos ser perfeitos para sempre. Agora, eu não posso me sujeitar a essa natureza caída. Paulo escreve aos Gálatas, existe uma luta, a carne ela não está morta, ela está pelejando. Nós temos essa natureza, ela está crucificada, mas ela grita, ela esperneia, ela quer aparecer. E muitas vezes nós damos ocasião à carne. E o que é a carne? Essa nossa natureza corrompida, essa nossa natureza caída, que quer sempre se manifestar. Então, eu sou assim, eu faço desse jeito. Bom, então para de fazer desse jeito e aprende e te coloca conforme que a palavra de Deus manda tu fazer. Isso é ser sincero, vou ser sincero, mas sincero dentro do que a palavra de Deus diz. Então, Paulo já faz a colocação, sendo sincero como a Cristo. Então, tu tem que fazer como se tu estivesse fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Então, poxa, será que é isso que tu queria falar? Será que é isso, dessa maneira que tu queria trabalhar? Então, é fazer o melhor. Depois Paulo fala, são as coisas interessantes, ainda estou em Efésios, não à vista. Quer dizer, não é serviço à vista, não é só quando estão te olhando. Muita gente é assim, é só quando estão vendo. Quando estão vendo é uma pessoa, mas quando não estão vendo é outra. É muito santo de igreja. Nós, no cristianismo, e somos evangélicos protestantes, nós não temos santos nas imagens de santos dentro da igreja, mas nós temos muito santo de igreja, que é só santo dentro da igreja. Dentro da igreja é santíssimo, mas são santos de templo só, não são santos no convívio diário. Então Paulo fala, não à vista, como para agradar os homens, quer dizer, os homens estão vendo, é a Cristo, e Cristo está vendo sempre, 24 horas. Depois Paulo fala também que tem que ser feito tudo de coração, então não é fazer de qualquer jeito, não é pegar um trabalho e fazer de qualquer maneira, é fazer o melhor sempre, é sempre fazer o meu melhor, é sempre fazer o meu melhor e não fazer nada de má vontade. Tem muita gente que faz de cara amarrada, faz sofrendo, faz de mau gosto, faz aquele que não quer, está sempre de mau humor, e isso não é cristianismo. A Bíblia nos diz que nós devemos andar sempre com gozo, sempre, regozijai-vos sempre. Quando? Sempre. Aí Paulo diz, regozijai-vos, ele escreveu aos Filipenses, se regozijem, quando? Sempre. Se regozijem, é sempre. Paulo diz, olha, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, ou vou dizer de novo, se regozijem, e é sempre, e é no Senhor. Então estejam sempre cheios de gozo, então não é viver uma vida de má vontade, seja o que Deus te deu a fazer, faz o melhor, seja limpar um piso, seja lavar, ou fazer o serviço mais vil, que ninguém quer fazer, faz de coração como a Cristo e faz o melhor. Então é de boa vontade, se regozijando, está sempre cheio de gozo, que as pessoas se surpreendam como ele pode estar fazendo esse serviço e sempre está alegre fazendo serviço, porque ele está fazendo para Cristo. E aí Paulo, em Efésios, tem recompensa. Então se tu, pelo menos tu está fazendo alguma coisa que não é legal, coloca os teus olhos na recompensa. Deus vai me dar o galardão. Não é o teu patrão, não é quem está vendo, é o Senhor.
Ele vai te recompensar. Quem sabe a gente muitas vezes está esperando uma recompensa humana. E aí Deus disse, não, se tu já for reconhecido por tudo, já ganhou o teu galardão. Agora, se ninguém te reconhecer, essa é a bênção maravilhosa. Eu gosto de colocar da bênção da ingratidão. Quando as pessoas são ingratas conosco, isso é algo maravilhoso de Deus. É a bênção da gratidão, porque aí é Cristo que vai te dar recompensa. Então não espera que as pessoas te reconheçam. Não faz nada para aparecer que está fazendo. Faz como para Cristo. Faz em secreto. Faz para a glória de Cristo. E ele vai, Paulo diz, tem recompensa, não fica tranquilo, não fica preocupado. Sabe, o Senhor vai recompensar cada um todo o bem que fizer. Deus vai te recompensar todo o bem que tu está fazendo e ninguém está vendo ou ninguém está reconhecendo. Deus vai te recompensar. Isso fala Paulo aos Efésios. Aí nós vamos para o Colossenses. E aí os Colossenses vão pegar algumas coisinhas, algumas palavras-chave aqui desse trabalho dos servos. Fala sobre obedecer em tudo. Então muitas vezes você recebe uma ordem e se cumpre a meia boca, só parte. Não, é tudo. Se foi mandado, cumpre tudo o que foi mandado fazer. E aí entra de novo numa vista, é a aparência, não é só na aparência. Aparente é fazer correto, não é só dar uma tapeada. Existe uma história, não sei se é uma história que ele conta, de um certo trabalhador. Ele trabalhava em construção de casas e ele já não queria mais trabalhar, ele estava parando já. E aí o seu patrão disse, olha, eu quero que tu construa a última casa para mim. E ele disse, não quero mais, já não quero mais trabalhar. Ele disse, não, eu quero que tu faça, depois tu está liberado, agora tu faz essa última casa. E aí para mim, depois eu te dispenso. E ele não queria mais. Mas aí o patrão mandou ele fazer isso, eu quero que tu faça com o melhor material e a melhor casa que tu já fez. Pode gastar quando for. Eu quero uma casa perfeita. E ele foi fazer a casa e ele não estava de boa vontade, e ele fez de qualquer jeito, foi tapeando, colocando coisas de segunda e fazendo assim. Aparentemente a casa era boa, mas a casa não prestava, ele fez de qualquer jeito. Só que aparentemente a casa é boa. Quando ele termina a casa, o patrão pega a chave e dá para eles, essa casa é tua, por tudo que tu fez para mim todos esses anos. E aí a casa era para ele, e ele fez cheia de remendo e de qualquer jeito. Então, aparentemente parece que tu é bom, mas Cristo olha o coração. Então, de coração. Fala também sobre simplicidade, ser simples. Não é ostentação, é tu ser uma pessoa simples, não buscar coisas grandes, não querer aparecer, seja simples, faz as coisas de maneira correta, sem muito floreio, sem muito alarde, mas com simplicidade de coração. Também Paulo fala aos Colossenses, e ele fala sobre o galardão da recompensa. Tem um galardão que tu está fazendo, o teu trabalho não é para o homem, é o Senhor. Embora que tu esteja recebendo um salário no final do mês, embora que tu tenha férias, tenha direito, tenha saúde, Deus também está acima e ele tem um galardão. Agora, quando Paulo fala aos Colossenses, ele não fala só sobre o galardão, ele diz assim, e quem fizer agravo, quer dizer, em outras versões diz injustiça, quem cometer alguma coisa errada vai receber o agravo. Então já aos Colossenses Paulo já diz, tem galardão, mas também tem outro lado, se tu fizer a coisa errada, tu vai receber o agravo que tu fizer. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que deve se honrar. Então é o respeito, é honrar aos senhores, honrar, velar por eles, ter cuidado pelo seu superior, porque por causa da palavra de Deus, porque tu é cristão, porque o nome de Deus está sobre ti, e a doutrina não pode ser blasfemada. Você diz, você é cristão,
Eu no meu trabalho, no trabalho que eu tive toda a minha vida, algumas vezes os piores de trabalhar eram os evangélicos. Eram os piores. E a gente via outros de outras religiões que eram muito corretos. Mas os evangélicos, em alguns momentos, era complicado trabalhar com eles. Pelo seu estilo, eles não tinham testemunho no trabalho. Agora são santos de igreja, são santos de templo, mas não são santos no trabalho. No trabalho, poxa, eu trabalhei nos últimos trabalhos que eu tinha, numa cidade aqui no Rio Grande do Sul. E aí tinha um rapaz que eu já tinha trabalhado com ele em outros lugares, já tínhamos trabalhado junto. Ele era mais novo que eu. E aí ele, nesse período, parece que ele estava doente, nesse último período que eu trabalhei com ele. E aí ele vinha para o trabalho, estava meio encostado. Aí ele dormia no horário do trabalho e ficava, ele não fazia nada, ele só vinha, ficava no lugar, ficava ali deitado, dormindo, ou sentado, ou conversando, mas não se dava mais nenhuma missão para ele, nenhum trabalho. E aí tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele não trabalhava comigo, ele trabalhava em outros, ele nem trabalhava, mas tinha um rapaz que trabalhava comigo, que era da mesma igreja dele, e chegou e disse para mim assim, que engraçado, ele lá na igreja, ele é líder, ele trabalha na escola dominical, ele faz de tudo, ele puxa banco, ele vai e traz, e está sempre caminhando e falando com um, e ele é super ágil dentro da igreja, no trabalho. Na igreja era um leão, no trabalho era um gatinho. E aí tinha um amigo meu também, que não era cristão, que morava do lado da casa dele, e dizia, poxa vida, eles ficam cantando, os irmãos vão para lá, eles ficam louvando até 2, 3 horas da manhã, cantando, e aí cantam e fazem. Cara, eu quero dormir. Só que aí esse rapaz que não era questão de no outro dia ele vem aqui, aí ele dorme durante o expediente. Fica sentado no lugar e dorme. E eu tenho que trabalhar. Então, olha um mau testemunho cristão nosso. Agora, na igreja era um leão, no trabalho era um gatinho. Então, agora o agravo que nós fizemos, nós vamos sofrer, mas muitas vezes nós não temos essa consciência cristã. E quem sabe ele tivesse até uma enfermidade, realmente ele tivesse uma doença real, mas ele não podia ser na igreja do jeito que ele era, e ele tinha que fazer um pouquinho mais de esforço no trabalho. Quem sabe só, olha, eu não vou dormir tarde, porque senão eu vou dormir amanhã, ou até mesmo, me dá alguma coisa para me fazer, eu posso não ser, carregar peso, mas eu posso trabalhar sentado num lugar, fazendo alguma coisa. Então, muitas vezes falta o discernimento daquela pessoa. E aí o que acontece? A doutrina é blasfemada, a primeira coisa é crente, esse é evangélico, é da tal igreja. Então, aí se blasfema do nome de Cristo. E aí Paulo quando fala ao Timóteo, ele já fala, quando tu tem um superior cristão, aí tu tem que ser melhor ainda. E tu não pode, de maneira nenhuma, desprezar ele porque ele é cristão, é teu irmão em Cristo, lá na igreja tem uma coisa, mas no trabalho ele é teu superior, então tu tem que honrar ele para que os outros vejam, porque ali no teu trabalho quem sabe tem pessoas que não são cristãos, mas aí mostra que tu é leal. Agora, não é ser fofoqueiro, mas é trabalhar com sinceridade e não faltar o respeito. Mas Paulo fala de servir melhor. Depois, quando Paulo chega a Tito de novo, quando está falando sobre os servos, Paulo está falando a Tito e ele diz, se sujeitem. E aí o início de Efésios, quando nós entramos nessa parte de relacionamento marido e mulher, pai e filho, e trabalho, agora Paulo diz, se sujeitem uns aos outros. Tu pega isso em Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, se sujeitem uns aos outros. E aqui, quando ele fala para Tito, ele manda, se sujeitem e agradem em tudo
sejam agradáveis, tenham vidas agradáveis, vidas que as pessoas tenham prazer de estar junto contigo. Tu está agradando em tudo e ninguém. Eu tinha um colega, ele trabalhou comigo num lugar e depois, passado, eu fui para outro lugar e para outra cidade, e passou um tempo ele foi também, e lá nessa cidade ele se converteu. Mas ele dizia assim para mim: Machado, ninguém, não tem chefe, não tem patrão que fique chateado com quem trabalha. Quem trabalha se dá bem em qualquer lugar, não tem que, o chefe é ruim, o chefe é mau. Quem trabalha se dá bem em tudo que é lugar. O que se dá mal é quem é vagabundo. E ele não era cristão quando me falou isso. Ele disse: se tu trabalha, o patrão pode ser ruim, mas o cara que trabalha, não tem quem não goste de quem trabalha. Então, quando tu é esforçado e tu trabalha, não tem, por mais que um patrão seja ruim, ele se rende, ele vai se render. Agora, tu tem que agradar, tem que ser agradável, ter uma vida agradável. E aqui quando Paulo fala a Tito, eles não contradiz. Tu não seja está contradizendo. O patrão fala uma coisa e tu te junta com os funcionários e fala outra. Não, isso aí não é, isso aí está errado, isso aí está não. Está sempre contradizendo. Não vamos fazer desse jeito, vamos fazer do outro jeito. E aí tu quer fazer do teu jeito, da tua maneira. Mas para ele disse assim: se tu quiser fazer do outro jeito, vai e conversa com o teu patrão e diz: olha, eu acho melhor fazer desse jeito. Quem sabe eu queria dar uma opinião, seja. Agora, não seja contradizente. Aí tu se reúne com um bolinho lá e começa a fazer a conspiração. Aí é a queda da Bastilha, tu começa a levantar para cair o regime. Não, isso aí não pode ser desse jeito, ele está errado. Aí tu não está sendo cristão. E aí, algumas versões dizem: não seja respondão, tu está sempre respondendo. Tu faz as coisas, mas tu sempre faz murmurando. E Paulo fala aos filipenses que a gente não podemos fazer nada por murmuração ou contenda. Então, se tu tem que fazer as coisas sem murmurar, e se tu tiver alguma coisa, fala, vai direto ao chefe. Não fica falando pelos cantos, não fica falando para os outros, porque isso é mau testemunho. Muitas vezes a gente tem um problema com a pessoa, e aí a gente fala para todo mundo, mas para a pessoa que tem que falar a gente não fala. Então muitas vezes com o patrão a gente chega: gostaria de falar isso aqui, será que dá para fazer desse jeito, será que dá para fazer desse outro, eu não gostei disso, mas com respeito. Agora, não ser um respondão e não andar contradizendo. Também fala, quando Paulo fala a Tito, ele fala uma palavra que ele não falou para os outros: é não defraudar, quer dizer, não enganar. É fraude, uma fraude é um engano, é uma mentira. E tu não pode defraudar, tu não pode estar enganando. Ser um enganador, está defraudando. Mas ele chama a uma boa lealdade. Ser leal é ser correto. Mesmo quando a pessoa não está presente, tu tem lealdade, tu não é um desleal. Tu não fala pelas costas, tu não fica fazendo bolinho, tu não fica atacando. Tu é leal, tu tem lealdade. E aí Paulo fala algo tremendo que ele não fala para os outros. Ele fala sobre ser o ornamento da doutrina. Tu ser um adorno da doutrina de Cristo. Você vê assim: bom, esse é cristão. Poxa, tem um testemunho, a gente vê diferença. Então, é tu ser diferente. Agora, o nosso problema é que muitas vezes nós estamos no trabalho e tem pessoas que não conhecem a Cristo, que são melhores do que nós, e nós temos que ser os melhores por Cristo, para a glória de Cristo. Tu tem que ser um melhor funcionário. Eu não estou dizendo em capacidade, mas em sinceridade, em lealdade, em correção. Tu tem que buscar ser o melhor para Cristo. Não é competir com os outros, mas ter um bom testemunho. Tu tem que ser um ornamento da doutrina de Cristo. A tua vida tem que ser um adorno. A doutrina, tu é um homem bíblico, tu é um empregado bíblico, tu tem que ser um empregado bíblico. E aí, se tu pegar isso, carta aos Efésios, Colossenses, Timóteo, Tito, e ainda tem Pedro. Pedro vai falar a mesma coisa que Paulo escreveu a Tito, se sujeitar. E Pedro vai colocar algo diferente também, que ele vai falar: e quando o patrão for mal? Também tu tem que te sujeitar. Ele é ruim, te sujeita. Sofre o agravo. Pedro chama a sofrer o agravo. Sofre. Se tu está sofrendo injustiça, sofre injustiça. Deixa que a injustiça venha, porque isso é agradável de Deus.
Agora, como eu disse, se tu for um bom trabalhador, se tu for um homem correto, se tu não for preguiçoso de trabalhar, não tem quem não vá se render. Quem sabe se levante contra ti por tu ser cristão e te dê mais trabalho que os outros e tu olha para os outros não estão fazendo nada. E parece que é só tu, e muitas vezes isso aí nos deixa um pouco magoado, porque muitas vezes assim, para aí, eu recebo os pior serviço. É a pior coisa que acontece comigo, mas faço com alegria. Mostra a diferença. Escolhe o pior, escolhe a pior posição, escolhe os lugares piores e pede que Cristo te use ali naquele lugar. Mas muitas vezes o que acontece, a gente começa a olhar os outros. Mas é só comigo, porque com os outros estão na boa, os outros estão tomando cafezinho e eu estou aqui na pior. E aí a gente começa a murmurar e a gente não pode fazer nada por murmuração, temos que fazer tudo por Cristo. Então, no próximo áudio nós vamos entrar também nos senhores, naqueles que são chefes, e Deus está olhando por todos, não há acepção de pessoas. Mas eu fiz questão de voltar porque eu achei que tinha umas palavras-chave nesse estudo sobre os servos. E é bem abrangente, e se a gente aprender e cumprir, Cristo vai ser glorificado. E é isso que nós temos que ter objetivo na nossa vida, é que Cristo seja glorificado. Agora, tu vai ter que negar a ti mesmo, tu vai ter que deixar os teus direitos para buscar o que é de Cristo. Pai, nós te damos glória e pedimos que tu nos faça pessoas bíblicas, empregados bíblicos, servos bíblicos, que sejam um ornamento da doutrina de Cristo e Cristo seja glorificado pelo nosso procedimento. Que nós não venhamos nos juntar com um bolinho, falando mal, falando pelas costas. Que nós não venhamos estar olhando para os outros e os outros estão bem, eu estou mal. Não, nós possamos fazer tudo para a tua glória e o teu nome seja glorificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.